A humanidade vem sendo escravizada há séculos, tudo em benefício daqueles que desejam ainda mais poder. A humanidade se tornou refém desse sistema que hipnotiza e manipula. Durante séculos, dogmas foram impostos, limitando nossas mentes e nos afastando da centelha divina que somos. Mas agora, no despertar de uma nova consciência, surge a coragem para desafiar as narrativas estabelecidas por um sistema que está desmoronando agora. O momento atual exige uma revolução de pensamentos, a quebra de crenças e paradigmas ultrapassados. É hora de transcender as barreiras do que nos foi ensinado e buscar uma compreensão mais ampla. Optar por tomar a pílula vermelha é mais do que uma metáfora para o despertar, é um convite para a expansão da consciência e um compromisso com a sua evolução. Despertar é, portanto, um ato de rebelião contra o conformismo. É um processo de desfazer as estruturas que nos mantêm adormecidos para a verdadeira essência da vida. É o primeiro passo em uma jornada que nos chama a viver com coragem e propósito. A sua jornada individual de despertar é uma peça importante no processo global de libertação da Matrix. Lembre-se, você é um buscador da verdade, um agente de mudanças. Abraça essa missão com gratidão e coragem. A verdade espera por você e você está pronto para encontrá-la. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse incrível evento Desmascarando o Sistema 2. Falaremos bastante sobre mídia, sobre religião, sobre espiritualidade, de um ponto de vista muito mais abrangente. O meu trabalho aqui não é convencer ninguém de nada, e sim apenas abrir a mente, abrir uma visão para que vocês possam ter um conhecimento mais amplo de tudo e dessa forma questionar, buscar respostas e ter o poder de conseguir entender realmente tudo que está passando e aí sim você decidir da sua vida o que você deseja seguir, da forma que você deseja seguir, baseado em conhecimento e não em narrativas ou doutrinas ou dogmas. Tudo bem? Antes que a gente comece aqui, eu preciso de um comprometimento de vocês de assistir esses 3 episódios. Eu sei que muitas pessoas não vão ir até o fim, porque, infelizmente, elas lidam a vida dessa forma, né? Não conseguem terminar o que começaram. Mas eu acredito que todos que estão aqui estão buscando ter um entendimento. E esse evento é formado exatamente com os 3 episódios, porque não dá para falar tudo num momento só. E eles estão completamente interligados. Então não adianta assistir o primeiro e o último, não adianta assistir só o segundo. Tem que assistir os 3 para que você tenha realmente a oportunidade de ter um entendimento muito difícil de se encontrar por aí. Foram 3 meses de dedicação, eu tenho uma equipe, foram 19 pessoas envolvidas nesse projeto, para que você receba revelações difíceis de se encontrar por aí, como eu falei. Então, esse é um momento muito importante da nossa história, da história da humanidade. É um momento incrível que nós estamos tendo uma oportunidade nessa transição planetária e nós precisamos assumir o controle de nossas vidas e deixarmos de ser apenas figurantes no palco da nossa vida. Precisamos ser os protagonistas da nossa história e para isso o conhecimento e o autoconhecimento são chaves importantíssimas. E é esse o meu trabalho aqui com vocês. Portanto, fiquem comigo, preciso do comprometimento de vocês para que esse evento realmente seja um divisor de águas na sua vida. Tudo bem? Estou falando com vocês abertamente. Aproveitem, acima aí da sua telinha, você vai ver que tem um botão de compartilhar. Se você clicar, vai abrir ali várias opções para você. Compartilhe este evento, este episódio com o máximo de pessoas. Porque, como você sabe, esse tema é muito delicado. Claro que todo o sistema não quer que eu fale o que precisa ser falado, não querem que fale a verdade, por essa forma é muito difícil nós conseguirmos, só eu e minha equipe, divulgar para o máximo de pessoas. Então a sua ajuda é muito importante, eu tenho certeza que eles vão ficar agradecidos de você ter compartilhado com eles um evento tão importante quanto o Desmascarando o Sistema 2.
tá bom? Lembrando que o Desmascarando Sistema 1 foi o ano passado, tá? Outra coisa também bem importante, se por acaso vocês perderem o link, se por acaso cair alguma coisa aqui, vocês podem acessar os episódios no www.juniorlegrazi.com. Esse é o site, é aí que nós estamos hospedando esse evento. Então, perdeu o link, nem encontrei o link, tô tendo problema, caiu, www.juniorlegrazi.com, tá bom? Outro recado importante, estou produzindo um material super incrível, inédito, que eu vou apresentar ele para vocês assistirem na quarta-feira, no final do último episódio. Minha equipe está trabalhando bastante nessa produção que nós vamos fazer para entregar para vocês um material incrível que eu vou apresentar no último. Outra coisa importante que eu prometi, que eu falei que eu ia fazer um sorteio nesses episódios. Então, para você que estava me perguntando o que era, eu vou fazer um sorteio de algo que eu nunca sorteei. Uma vaga no meu curso Expansão da Consciência 3.0. Então, no episódio de hoje eu vou sortear uma vaga, no episódio de amanhã e no episódio de quarta-feira. Então serão 3 vagas para o curso Expansão da Consciência 3.0. Tudo bem? Até o final dessa live eu vou falar exatamente como é que vocês fazem para concorrer a esta inscrição desse curso Expansão da Consciência 3.0, são mais de 10.300 alunos em 26 países, é um dos cursos mais completos do mundo hoje para você que está nessa jornada da expansão da consciência. E então eu vou sortear uma vaga hoje, uma vaga amanhã e uma vaga terça-feira. Então, mais um motivo pelo qual você não pode perder os 3 episódios, tá? Eu tenho hoje entre todas as minhas redes sociais, meus canais, estamos atingindo 500 mil de pessoas. E nós somos muito ativos, eu tenho uma equipe que trabalha bastante para nós podermos responder, nós temos muitos seguidores que nos comunicam conosco e sempre relatando os seus problemas. Os problemas de conseguir conversar com outros espertos, de ser taxado de louco, como acredito, né, muitos, de terem problemas com escassez, estarem vivendo muito no medo, na ansiedade, né, problemas de relacionamentos familiares, no trabalho. Então são várias pessoas que falam conosco diariamente, são mais de 100 mensagens que nós recebemos todos os dias, falando desses problemas que estão enfrentando no dia a dia. Então, para a gente começar com uma interação, para não ficar uma coisa muito chata, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários que eu vou olhar, qual é o que mais te atrapalha hoje na sua jornada, na sua vida. O que está te atrapalhando mais? É o medo, são seus relacionamentos, é a falta de dinheiro, a escassez, é problemas, né, com seus familiares, é não encontrar outros despertos. Coloca aqui para eu poder ver o que você tem realmente, o que é que está atrapalhando na sua jornada. Põe aqui que eu quero ver. Estou com o celular aqui que eu vou ver tudo para vocês. Então coloque aqui. Finanças, escassez, boleto, né? O que mais nós temos? Medo, né? Atual presidente, né? Lula. Então são várias mensagens entrando aqui. Agora eu quero que você eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Na opinião de vocês, qual é a origem? O que é que está causando isso, esse sentimento ou essa situação para você? Qual a origem? Põe para mim aqui nos comentários que eu quero ver. Da onde vem o que está acontecendo, o que está se manifestando na sua vida? Qual é a origem dessa manifestação? Coloca aqui para mim ver. Muita gente falando de segurança. Financeiro.
Mas agora eu quero saber o responsável, a origem. A origem. Da onde vem? Quem é que você acha que está causando isso em você? Qual é a origem? Bastante gente aqui falando. Sei que muitos falam, né? Temos aí religião, sistema, a Matrix, a mídia, sistema financeiro, né? Bastante gente aí colocando. Então eu quero falar para vocês que até o final dessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês que a origem não é essa que vocês estão pensando, não. A origem é outra. Outra. Mas isso nós vamos ver no final dessa aula. Por isso que é importante você ficar até o final, para você entender o mecanismo. Hoje é um dia muito importante, porque hoje nós vamos falar de algo que influencia demais a nossa vida, demais na nossa jornada. Hoje nós vamos falar sobre a mídia. Então, nosso tema do primeiro episódio é removendo o véu da ilusão. Desmascarando o Sistema 2 vem abordar no primeiro episódio esse. Só para que as pessoas que não assistiram Desmascarando o Sistema 1, claro, eu só vou falar para vocês, ele aconteceu no ano passado, março de 2023. No episódio 1 nós falamos Desmascarando o Sistema, o controle. No 2 nós falamos sobre desmascarando o dinheiro, a ferramenta mais poderosa utilizada pelo sistema para escravizar a humanidade. E no episódio 3 nós falamos sobre desmascarando você, quem você realmente é. Então nós tivemos em apenas 7 dias, que foi o que nós conseguimos manter no YouTube, 694 mil visualizações. Então foi um evento incrível que gerou até a necessidade de se gravar esse 2. Então, só um resumo, quando nós falamos de desmascarando o sistema, nós estamos falando nesse sistema piramidal, onde a base da pirâmide é a humanidade. Acima, nós temos aí os 4 pilares de dominação do mundo: mídia, governo, educação e religião. Esses são os 4 pilares pela qual o topo da pirâmide controla a base da pirâmide, que somos nós. Depois nós temos aí a parte toda das corporações. Acima das corporações nós temos uma outra camada que é toda do sistema financeiro. Depois nós temos os clubes, Clube de Roma, Clube de Bilderberg, o maior deles e o mais poderoso, que esses clubes, na verdade, são os braços operacionais do topo da pirâmide, que é formada pelas 13 famílias, que são os Illuminatis. Então esse foi o que nós abordamos em Desmascarando o Sistema 1, ok? Mas 2 pilares importantíssimos sobre o controle das nossas vidas vão ser abordados exatamente no Desmascarando o Sistema 2. E o primeiro deles, nesse capítulo, nesse episódio, nós vamos falar sobre a mídia. Então a nossa jornada de investigação, ela começa por um dos 4 pilares de dominação, que é a mídia. Então hoje nós mergulharemos nas profundezas do mundo da mídia, explorando como os filmes, os desenhos, os musicais influenciam silenciosamente as nossas crenças e os nossos comportamentos. Ao longo dos anos, a mídia tem desempenhado um papel fundamental na forma como nós percebemos o mundo ao nosso redor. Ela molda ativamente as nossas perspectivas, as nossas opiniões e, em última análise, até as nossas decisões. E isso, né, se você parar para pensar, é exatamente o poder da mídia que nós temos hoje. No entanto, raramente questionamos a veracidade ou a agenda por trás das narrativas que nos são apresentadas diariamente. É importante reconhecer que por trás da fachada do entretenimento e da informação, existe muitas vezes, na sua grande maioria, uma agenda oculta. Em um mundo inundado por ondas de informação,
e muita desinformação, a verdadeira essência da humanidade encontra-se frequentemente encoberta por camadas de manipulação e controle. A estrutura de controle social, meticulosamente tecida ao longo de todos esses séculos, emprega mecanismos sofisticados nos dias de hoje para moldar não apenas as ações, mas também as percepções, as crenças e os valores da humanidade. Esse sistema abrangente se manifesta através de várias frentes psicológicas, institucional e simbólica. Nós temos aí a corrupção, né, simbólica, impactando diretamente a liberdade, a privacidade e até mesmo o significado atribuído à existência humana. E numa época que nós estamos com uma censura tão grande, tanto que um evento desse eu não consigo fazer no meu canal do YouTube, tenho que criar uma plataforma ainda assim bem difícil de se fazer para atender a demanda de tantas pessoas assim, porque a gente tem hoje uma repressão da nossa liberdade de expressão. Então o controle social ele tem múltiplas faces. Eu vou trocar em 3 faces aqui, bem rápido essa parte, mas vocês precisam ter esse embasamento. Nós temos o controle psicológico. Manipulação das crenças e valores se apresenta como uma espinha dorsal do controle social, onde a mídia e as instituições educacionais desempenham papéis cruciais. Então eles têm, o primeiro é o controle psicológico, o segundo é o controle institucional, que são governos e organizações religiosas, munidos de poder e autoridade, estabelecem o que é considerado normal e aceitável, restringindo direitos e liberdades sob pretextos de ordem e segurança. E depois nós temos o controle simbólico, manipulação dos símbolos e imaginário coletivo. Nós vemos isso diariamente, nós vamos ver aqui também. Principalmente através da mídia, reforça o controle social ao definir padrões culturais e estereótipos. Eles definem isso na nossa vida. Esse aspecto do controle, ele molda a maneira como as pessoas percebem a si mesmas e ao mundo ao seu redor, influenciando profundamente a sua visão e o seu entendimento do mundo. Então o controle social ele é feito dessas 3 faces, é assim que a gente diz, onde o psicológico, o controle institucional e o controle simbólico, eles acabam moldando toda a percepção que nós temos do mundo, e não só do mundo externo, mas também do mundo interno. É aí que nós criamos as nossas crenças, ou no que nós acreditamos, de como nós enxergamos o mundo e de como nós enxergamos nós mesmos. Esse é o poder. Então o nosso objetivo aqui hoje é lançar luz sobre toda essa agenda, né? Vou mostrar para vocês pontos importantes de como eles fazem isso, especialmente no que diz respeito à manipulação, o controle e o medo empretado pela indústria do entretenimento. Ao longo desse episódio, examinaremos cuidadosamente exemplos que revelam como a mídia pode distorcer a realidade, perpetuar estereótipos prejudiciais e até mesmo promover mensagens que vão contra o bem-estar da sociedade. Eu vou trazer exemplos para vocês que não são exemplos comuns, mas que vocês, né, que nós encontramos por aí, quem fala desse assunto, são exemplos bem interessantes. Então não se trata apenas de entretenimento, trata-se de entender como essas narrativas moldam as nossas percepções e influenciam as nossas vidas. Portanto, convido todos vocês a questionarem ativamente as narrativas apresentadas a nós, a buscar além das histórias superficiais e a desenvolver um pensamento crítico. Essa é a minha intenção hoje. Eu não quero aqui, como eu falei no começo, convencer ninguém. Nós precisamos questionar. É o questionamento que nos leva a buscar por respostas. E nessa busca por respostas é exatamente quando nós conseguimos ampliar a nossa visão e entendemos exatamente tudo o que acontece ao nosso redor. Então, juntos, nós podemos desmascarar o véu da ilusão hoje à noite e começar a enxergar o mundo com uma forma mais clara e objetiva. Então, eu agradeço vocês por estarem aqui, terem esperado esse tempo para a gente começar, que essa é uma jornada de muita revelação e eu quero também trazer a reflexão para vocês, tá? Então nós vamos entrar agora
na mídia, na indústria do entretenimento. Então eu vou mostrar para vocês essa noite algumas coisas muito interessantes. Então, desmistificando a indústria do entretenimento. A indústria do entretenimento, por trás da sua aparente inocência que nos é apresentada, muitas vezes promove mensagens questionáveis e prejudiciais. Ao reforçar estereótipos, preconceitos e ideologias nocivas, ela influencia profundamente a percepção e o comportamento do público, especialmente dos jovens em formação. Esse é um ponto que eu vou trazer bastante forte aqui, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes hoje sofrem uma pressão incrível sobre a mídia. E é nisso que eu vou falar bastante com vocês essa noite, porque nossos filhos, nossos jovens, eles são o futuro do nosso mundo, da nossa nação, e é ali, claro, nós também estamos sendo influenciados, mas eles muito mais do que vocês possam imaginar, e nós, quando jovens, também fomos influenciados, e eu vou mostrar para vocês. Então, além disso, a busca desenfreada por lucro, muitas vezes resulta na exploração de temas sensíveis e controversos, sem considerar os impactos negativos que podem existir. É essencial desmistificar a indústria do entretenimento e examinar criticamente as mensagens que nos são apresentadas. Devemos estar atentos às ideologias subjacentes e buscar uma compreensão mais ampla e equilibrada do conteúdo. Somente assim podemos proteger a influência negativa do entretenimento e promover uma cultura de mídia mais responsável e consciente. Esse slide eu quis trazer aqui a imagem dessa série chamada Lúcifer, que eu acredito que muitos tenham já assistido, quem não assistiu. Isso aqui é o exemplo mais clássico que nós podemos ter de Lúcifer, o filho, né, de Satanás, o Satã, numa série em que ele é o mocinho, em que ele se apaixona por uma detetive e passa a ajudar a detetive em resolver casos de polícia, em que ele acaba virando um mocinho, porque ele ajuda a detetive a resolver vários, né, crimes. Então nós começamos a ver como através de uma série, através de um galã, de um bonitão, começa-se a ter uma adoração por Lúcifer, por Satã, por satanismo, tudo, tornando as coisas naturais e normais de uma forma que as pessoas nem se atentam à mensagem que está por trás disso. Mas vamos seguir porque tem bastante coisa aqui. A Disney é um dos casos mais importantes, né? Quando nós falamos de mídia de entretenimento, se nós pegarmos os dois casos, nós estamos falando de Hollywood e nós estamos falando de Disney. Então a Disney é uma das maiores empresas do mundo de entretenimento infantil, tem sido alvo de críticas por conta de alegações relacionadas a seus desenhos animados e suas possíveis conexões com pedofilia, doutrinação infantil e casos reais. Essas alegações levantaram questões importantes sobre a responsabilidade da indústria do entretenimento na proteção da inocência e segurança das crianças. Analisando cuidadosamente os desenhos infantis da Disney, encontramos exemplos que suscitam preocupações legítimas. Certos personagens e enredos, como nós vamos ver agora, podem conter elementos que, quando observamos sobre uma ótica crítica, levanta questões sobre mensagens subliminares e influências não intencionais sobre as crianças. Tais preocupações, elas ganham ainda mais relevância à luz dos casos reais de abuso e exploração infantil que foram associados, embora indiretamente, a certas representações na mídia infantil. Então eu quero trazer um caso para vocês. Esse aqui é o presidente da Disney, né, na época. Então, em uma reunião interna altamente controversa entre executivos da Disney, que veio à tona em 2022, vazou um vídeo dessa reunião interna dos executivos,
gerando debates nos Estados Unidos sobre o papel das grandes empresas de mídia na influência das crianças. No vídeo vazado, o então presidente da Disney, Alan Bergman, foi visto discutindo a estratégia de programação voltada para crianças e expressando uma determinação em promover o que foi descrito como agenda gay na tela. Esse foi o nome dado por ele. O chefe da Disney confirmou os planos da empresa de aumentar consideravelmente a diversidade em suas produções, todas elas. Durante a reunião, que rapidamente se tornou objeto de controvérsia após o vazamento do vídeo, Bergman destacou o objetivo da empresa, da Disney, de alcançar a presença de 50% de personagens LGBTQ+, e minorias em todas as produções da Disney, normatizando e levando toda uma agenda para crianças pequenas. Esse vídeo que foi vazado, ele foi retirado do ar e aí entrou as empresas de verificação, né, rapidamente contestando sua autenticidade, que aquilo era fake. Né? Depois nós vamos falar um pouco mais para frente sobre essas empresas de verificação, chamadas de fact checks. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas foi tirada, se você colocar hoje no Google, você vai ver, né, se você colocar ali, vídeo do presidente Alan Bergman da Disney, você vai ver ali, vai sair só notícia fake news, montagem, mentira, que é isso que essas empresas fact checks fazem. Nós vamos falar mais para frente. Mas, na GB News UK, que é uma rede, né, de televisão na Inglaterra, ela fez um vídeo e ela fez uma matéria, uma entrevista. Tá? Disney Goes Woke, que é essa agenda woke, essa agenda LGBTQP+, tal, né? Onde fala aqui, ó, Disney President calls for minority quota in leaked video, ou seja, o presidente da Disney, né, caiu sobre essa cota minoritária em vídeo vazado. Então, aqui mostra, né, tem essa reportagem feita diretamente aqui. Então, não adianta eles tirarem, não adianta ter o fact-check se a própria indústria do entretenimento, né, a indústria, desculpa, da mídia, postou o vídeo, tá bom? Então, vamos para alguns exemplos que eu acho que vai ser bastante interessante. Eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu estou falando. Quem de vocês assistiu Monstros S.A.? Né? Um desenho legal, um desenho bacana. Tenho certeza que muitos pais assistiram com os filhos. Um desenho interessantíssimo. Né? Um filme de animação e comédia americana, lançado em 2001, produzido pela Pixar Animation Studio e distribuído pela Walt Disney. Em um mundo habitado por monstros, a cidade de Monstrópolis é alimentada pela energia dos gritos de crianças humanas. Na fábrica da Monsters S.A., monstros habilidosos empregados como assustadores, essa era a profissão deles, se aventuram no mundo humano para assustar as crianças e colher seus gritos através de portas que ativam portais para os armários dos quartos das crianças quando estão dormindo. O campo é considerado perigoso para os monstros, porque acredita-se que crianças humanas sejam tóxicas. Então, quando nós olhamos o desenho, assistimos, achamos tudo muito graça, mas quando nós lemos, e eu tenho certeza que a hora que você escutou isso, você deu uma parada e falou, pô, peraí. Então nós estamos, se você tirar o monstro que é legal, que é fofinho, né, e ver o conceito, nós estamos falando de uma cidade de monstros e que vive através da energia gerada pelos gritos, e os gritos eram porque as crianças eram apavoradas. Os monstros apavoravam as crianças, que logicamente aí gritam,
E o grito, ou seja, o desespero, o terror dessas crianças eram capturadas em cápsulas. E essa era a energia. E as crianças eram as perigosas. Os monstros tinham que tomar cuidado porque as crianças são consideradas tóxicas. Esse é o contexto. Né? E aí eles envelopam esse contexto com personagens bonitinhos, né? Mas olha só, aqui é o Michael Wazowski. Esse aqui é o protagonista, não é, aquele, não é bonitinho? Tem um olho só, olha que legal, verde, né? Então esse aqui é um monstrinho bacana da história deles. Mas é o monstrinho de um olho só, que é exatamente a representação dos Illuminati, que é o chefe dos monstros. Quando nós falamos em tráfico de criança, quando nós falamos de túneis, quando nós falamos, né, de mais de 5 milhões de crianças que desaparecem todos os anos. É aqui, representada pelo monstrinho verde, bonitinho, fofinho, de um olho só. O olho que tudo vê. E aí nós vamos pro parceiro dele, que é o Sully, que é bem fofinho, é bem grandão, bastante peludo, bonitinho. Olha que carinha de bonzinho que ele tem. Só que quando ele entra no quarto das crianças, é isso que ele faz. É assim que ele é. Um monstro de verdade. Um monstro querendo ser monstro. Vocês começam a entender? Então aqui, ó, nós temos o quê? O cilindro, que é um produto gerado pelo terror das crianças. E é isso que alimenta os monstros. E você vê que o líquido é vermelho, né? O terror ali. E nós podemos automaticamente comparar isso com o adrenocromo, que como nós estamos agora numa plataforma fechada, eu posso falar para vocês, né? O adrenocromo é o soro da imortalidade, obtido, né, da glândula adrenal de crianças vivas depois de terem sido aterrorizadas para obter os níveis mais altos de adrenalina. As crianças, quando elas são levadas a um nível máximo de terror, de medo, elas liberam uma adrenalina muito poderosa, que é chamada de adrenocromo. Essa adrenalina, ela é preparada, ela é retirada, ela serve, é a droga mais cara do mundo e é a droga da imortalidade, é a droga da juventude. Chama-se adrenocromo. Então, Monsters S.A. é exatamente um desenho que normatiza, que significa exatamente o que os humanos monstros fazem com essas crianças. Muitas crianças, dessas 5 milhões de crianças, só nos Estados Unidos são 890 mil crianças desaparecidas por ano. No Brasil, estima-se que sejam 50 mil crianças, números oficiais, né? No mundo são 5 milhões. Muitas são pelo tráfico infantil. Nós tivemos o filme Freedom, The Sound of Freedom, o Som da Liberdade, que mostrou isso, né? Muito comentado. E nós temos também muitas crianças que são mantidas em cativeiro, especialmente em túneis, onde são aterrorizadas para ser extraído essa substância chamada adrenocromo. Tá? Então, é isso que significa Monsters S.A. Mas vamos para frente que tem mais coisa para vocês aí. Eu vou trazer essas coisas que são bem diferentes para vocês entenderem. E eu vou mostrar para vocês. Quem já ouviu falar em Peter Pan? Todos nós, né? Faz parte da nossa infância. Então vamos ver a história de Peter Pan, para vocês verem o que é. A história conta Peter Pan, um garoto que quando pequeno fugiu de casa e se juntou à fada Sininho, em uma ilha onde as crianças nunca crescem, que é chamada a Terra do Nunca. É uma ilha fictícia do livro, né, escrito pelo escocês J.M. Barrie. Morada de Peter Pan e Sininho e os garotos perdidos, entre outros.
Seu mais reconhecido residente, Peter Pan, né, recusou-se a crescer, sendo a Terra do Nunca muitas vezes usada como uma metáfora para o comportamento eternamente infantil, imortalidade e o escapismo. Então é isso, né? Então, muito inocente, uma ilha legal, uma ilha bacana, onde vai muitas crianças, vai muitos meninos. Esse é o mapa, né? Quando você vê os desenhos, você vê que esse aqui é o mapa que significa Neverland, a Terra do Nunca. Então você tem um mapa, vocês podem ver que na parte superior aí tem Skull Rock, que é uma caveira, que tem uma pedra ali em formato de caveira, então você tem as baías. Esse aqui é um mapa. Olhem bem para esse mapa que vocês estão vendo. Vocês já devem ter ouvido falar de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, né? Financista americano condenado por tráfico sexual de menores, estava envolvido em um esquema de tráfico de menores em sua ilha privada, a ilha Little St. James, e era usada para realizar abusos e operações ilegais com muitas pessoas importantes. Presidentes, senadores, príncipes, altos executivos, a lista é enorme. Investigações oficiais confirmaram muitas das acusações feitas contra Epstein e revelaram uma rede complexa de pessoas influentes associadas a eles. Isso aqui é oficial, tá? Oficial. Jeffrey Epstein foi preso e no dia seguinte apareceu morto na cela dele, como se ele tivesse se enforcado. Só que todos os estudos, tudo que aponta ali que não foi enforcado nada, foi uma queima de arquivo mesmo. Mas a sócia dele continua presa. E essa daí agora está realmente com toda uma segurança. E é ela que está dando agora os nomes, a lista e confirmando. Então as coisas estão saindo aos poucos. E são atores de Hollywood, presidentes dos Estados Unidos, governadores, é uma lista enorme, tudo bem? Então tem essa ilha famosíssima, né? St. James, famosa. Eu quero que vocês olhem agora a ilha. São duas ilhas, Little St. James e Great St. James. Né? Vocês estão olhando aí? Se vocês unirem essas duas ilhas, olhem bem, se você unir as duas ilhas, ela sai de Neverland, a mesma ilha do Peter Pan. E se vocês olharem no lado direito superior, existe uma baía e que as pedras no fundo do mar, que fica mais claro e mais escuro, formam uma caveira. A mesma caveira encontrada no mapa de Neverland. Incrível, né? Então, a Terra do Nunca é relacionada diretamente com a ilha de Jeffrey Epstein. Na Terra do Nunca. Onde os meninos são levados. E lá nunca crescem, porque eles nunca saem de lá. E nunca têm tempo para crescer. Porque eles são abusados e depois descartados. É isso que acontecia na ilha de Jeffrey Epstein e por isso que ele foi, né, tirado do ar. Mas nós vamos seguindo. Quem conhece o desenho do Pinóquio? Né? O menino, o boneco de madeira que virou menino. Então, o desejo de um pai solitário da vida magnificante é um boneco de madeira, o seu nome é Pinóquio. Confuso por ser tão diferente das outras crianças, Pinóquio foge de casa para encontrar o seu lugar no mundo e se depara com perigo e aventura. Pinóquio é um clássico atemporal da Disney que agrada tanto a nossa infância quanto a nossa humanidade. Até aí tudo bem, né, pessoal? Pinóquio, né? Talvez a gente nem lembre direito do desenho Pinóquio, a gente nem assista, né? Mas vamos prestar um pouquinho de atenção, porque Pinóquio está ligado diretamente com o tráfico infantil. Diretamente.
Pinóquio e outros meninos são atraídos para viajar com a história. Então, para que depois você assista, se você quiser, o desenho, mas o enredo do desenho do Pinóquio, depois que ele virou menino, teve vida e se sentiu, fugiu de casa, porque ele queria ser como os outros. Eles são atraídos para viajar com o cocheiro para a Ilha dos Prazeres, sob falsos pretextos, e depois sofrem inúmeras violações. Isso representa uma questão muito real de tráfico de crianças que afeta o nosso mundo, onde, segundo os dados da Unicef, temos mais de 5,4 milhões, como eu acabei de falar, de crianças traficadas em todo o mundo, por ano. Por ano. As crianças são enganadas pelos traficantes com mentiras, sendo frequentemente manipuladas por meio da ingenuidade ou do medo. Elas sofrem lavagem cerebral e são submetidas à coerção física, emocional e psicológica, resultando em agressões físicas, drogas e violência. Isso foi abordado no Som da Liberdade, no filme Sound of Freedom. Como eles fazem para pegar essas crianças. E isso está em Pinóquio. Há uma cena em que Pinóquio ganha um charuto para fumar. O charuto simboliza esses atos. Em Pinóquio, o charuto é um agente que acaba de transformar os meninos em burros ou trabalhadores forçados. Então eu vou passar um videozinho aqui, só para vocês verem o que acontece. Isto é que é vida, não é, Pinóquio? É? Claro que é. Agora eu não sei se saiu com som ou não, né? Ora, você fuma igual a minha avó. Mas esse videozinho, Vamos lá. Pinóquio, Deu uma ele grande é estragada. incitado Assim. a fumar o charuto, mas de uma forma, né? Não como uma criança, com uma forma como um adulto. E a hora que ele fuma tudo aquele charuto, ele acaba sendo drogado. E aí ele fica com a mente confusa, ele fica todo confuso. E na sequência, os meninos que fumam, eles começam a virar burros, começam a crescer as orelhas, Tá vendo, Sarrafo? começam Sua vez. a virar animais. E eles são levados para essa Ilha dos Prazeres, e exatamente nessa Ilha dos Prazeres em que eles têm o tráfico, que representa o tráfico infantil. Então aqui nessa imagem de baixo vocês vão ver, né, o Pinóquio começa a ter orelhas, ele começa a se transformar, isso já é a transformação das crianças sendo levadas para essa ilha, onde nessa ilha eles, né, as crianças se transformam em burro, ele conseguiu fugir, tem toda uma história, mas as crianças são usadas nessa ilha. Então é muito... Fala sobre isso, mas a gente assiste e não vê nada, né? Tem uma outra cena que o cocheiro e o João Honesto estão conversando sobre maneiras de ganhar dinheiro. O cocheiro explica, né, que coleciona meninos estúpidos para serem levados para a Ilha dos Prazeres. Essa é a conversa. Questionado por João Honesto se poderia haver algum problema com a lei, o cocheiro afirmou, não há risco, porque eles nunca retornam como meninos. Exatamente o que acontece na ilha de Jeffrey Epstein. O rosto do cocheiro então se transforma, né, de um rosto de um ser horrendo, assustador, enquanto ele grita a última frase, né? Seu sinal de superfilhos é o mesmo de Jeffrey Epstein. Tá um cocheiro? Eu tenho ele aqui, mas porque nós estamos nessa plataforma, Qual é a acredito sua que vocês não vão proposta? escutar, mas aqui depois eu disponibilizo para você esses dois Será que vídeos vocês do gostariam Pinóquio, de ganhar dinheiro nessa de parte verdade? que o cocheiro fala que pode render muita grana, quem é que nós se o João temos que, Honesto pegar e levar para ele esses Não. meninos, Não é nada disso. para que ele possa mandar Ouça. os meninos para a Ilha dos Prazeres, onde de lá eles nunca mais vão sair. Eu estou catando né? E o que ele meninos fala aqui, burrinhos. quando o Meninos cocheiro, né, faz são aquela cara, os desobedientes, ele tem uma os que marca gazeteiam a exatamente aqui na testa, entre as duas sobrancelhas. E essa marca é a mesma marca Sim. que tem Jeffrey Epstein. Oh. A mesma marca. Então nós estamos vendo que eles contam tudo nos desenhos para Então, normalizar, nos levam para a Ilha dos para que Prazeres? seja exposto Ilha dos o que é Prazeres. feito. Ilha dos Tem uma Prazeres? narrativa por trás E a disso que polícia? nós vamos E falar um se pouquinho eles- mais pra frente. Não, Mas eu quis não mostrar para apenas. vocês essa Eles parte da nunca Disney, voltam de lá. que é uma parte
que a gente, né, Meninos! Monsters S.A. e tem vários, eu poderia ficar aqui a noite inteira mostrando para vocês. Quis trazer Pinóquio, quis trazer Peter Pan, eu quis trazer Monsters S.A. Porque são clássicos, né, monstros mais recentes, mas são clássicos e nós podemos ver muitos outros. Nós também estamos entrando agora numa era de promoção ao satanismo. Né? Tem havido uma preocupante nesses últimos anos tendência de promoção do satanismo através de vários meios de comunicação, incluindo desenhos animados, músicas, entretenimento, shows, clipes, né? Desenhos animados dirigidos às crianças frequentemente apresentam temas ocultos e imagens demoníacas, potencialmente influenciando negativamente a mente deles, porque eles querem desestruturar a formação das crianças, porque uma criança desestruturada, ela se torna um adulto desestruturado. Um adulto desestruturado é um adulto que serve ao sistema sem questionar, porque ele não tem nenhuma base. Então a indústria da música também tem testemunhado uma glamorização do satanismo, com artistas usando simbologia e letras que celebram o satanismo, enquanto algumas, né, confissões públicas, já estão sendo públicas as confissões, né, com entidades malignas apenas gravam essa preocupação. O rapper americano falou exatamente num show que todo o sucesso dele, ele deve a um pacto que ele fez com Satanás, que é isso que acontece. Promoção do satanismo na mídia gera preocupações sobre seu impacto na percepção do bem e do mal, especialmente em crianças, né? Cruciais que os pais monitorem conteúdo ao qual seus filhos estão expostos, estejam preparados para discutir essas questões abertamente. Não adianta proibir. Nossas crianças de hoje em dia são crianças muito evoluídas. Elas são almas são consciências extremamente evoluídas que apenas estão em um corpo de uma criança enquanto se adaptam ao nosso planeta, à nossa sociedade, à nossa raça. Mas tem que ser conversado com eles, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Então tem um desenho, chama Mr. Pickles, que é um desenho animado satânico. Então você pode ver os desenhos, é tudo ligado ao satanismo. Né? Uma carta sendo escrita, Dear Satan, né? Querido Satanás. Então você vê que umas coisas, tornando isso uma coisa normal para uma criança. Nós temos um desenho da Disney, né? Little Demon, chama esse desenho, em que é uma mulher, ela fica grávida de Satanás e a filha é a Little Demon, que tem poderes, ela é toda a estrela do filme, do desenho, desculpa, filha de Satanás, chama Little Demon. É um desenho da Disney, muito criticado. É isso que está acontecendo no mundo. E nós temos aqui o Clube Satânico do Templo Satânico, que é autorizado a dar aulas para crianças de 5 a 12 anos numa escola na Pensilvânia. Eles estão já introduzindo nas escolas aulas sobre satanismo. Então estou trazendo para que vocês tenham conhecimento do que está acontecendo. E esses desenhos, né, isso aqui é uma coisa nos Estados Unidos, mas os desenhos passam no Brasil também. Mr. Pickles passa, Little Demon passa. Bloomberg, Bloomberg não. Nickelodeon, tá? E nós temos também a turma, né, os shows e os clipes musicais. Eu trouxe para você Sam Smith, Madonna e Luísa Sonza. Completamente clipes musicais, shows, produção de shows, onde eles exaltam exatamente o satanismo. Assim, descaradamente, sem nenhum problema, sem nenhum pudor. O que nós temos que perceber, porque eu também preciso fazer vocês entenderem uma coisa, porque não adianta também a gente só meter a boca aqui, algumas coisas a gente precisa saber. Então, os artistas, eles são pioneiros na mudança ou peões do sistema. Os artistas e as indústrias do entretenimento, eles têm o potencial de impulsionar mudanças sociais e culturais. Né? É o papel deles.
Mas, lamentavelmente, muitos deles, embora não todos, né? Não podemos generalizar, vocês sabem que eu não gosto de generalizar. São cooptados, alguns deles, são cooptados pelo sistema para servirem como meros instrumentos de distração e controle da população. Alguns deles eles entram dentro de um sistema, que eu vou explicar, né? Então essa influência negativa muitas vezes favorece marcas, ideologias, narrativas e corporações. É triste constatar que muitos artistas, em busca de oportunidades em suas carreiras artísticas, acabam se tornando marionetes, presos em contratos com gravadoras e patrocínios de marcas, tornando refém dessas empresas, né, ligadas a um sistema. Então, eles se veem sem opções, pois seu sustento depende dessas relações com a mídia e muitas vezes são coagidos a realizar ações através de ameaças e pressões. Então, nós temos que ver que muitos desses artistas hoje que são, né, pregam o satanismo e são usados, porque eles acabam, o ser humano, ele tem muitas qualidades. Então nós temos muitos artistas. Então para um artista se destacar, onde existem muitos artistas, ele se sujeita a fazer coisas que no começo pode ser que não sejam coisas tão visíveis, né, para ele. Mas que existe uma intenção por trás. E a hora que eles fecham esses contratos, essas promessas, que eles vão ficar famosos, vão ficar ricos, vão, né, conseguir colocar o seu dom para a humanidade, eles são utilizados e acabam sendo obrigados e forçados a seguirem uma agenda que lhes é colocada. Ou é isso ou perder tudo. Poucos preferem perder tudo, né? E alguns aceitam e falam, tudo bem, eles conseguem convencer que isso não tem nada a ver, que isso daqui, imagina, né? É tudo normal, tem até em desenho. E alguns artistas acabam, né, entrando nessa daí, servindo de bandeja a esse sistema controlador, né? E nós temos, né, assim como em todos os setores da sociedade, pessoas em diversas intenções, algumas positivas, outras negativas, né, em tudo, política, na mídia, área da saúde e religião. Existem exemplos notáveis de indivíduos que desafiaram o status quo e foram rotulados como excêntricos e marginalizados pelo sistema, né? Nós temos aí o caso, nessa imagem, que é o Roger Moreira, que era da banda Ultraje a Rigor, que foi ostracizado, né, por exatamente, né, se posicionar como uma figura de direita. E como a grande, né, maioria dos artistas são todos de esquerda, porque acabam se aproveitando muito do governo de esquerda, das leis rouanês da vida e de todo o sistema, e eles, ao se posicionar de direita, foi crucificado, né? E nós temos também, né, outro que foi o deputado federal, Enéas Carneiro, né, um verdadeiro polimata brasileiro, muito inteligente, que tinha o seu jeito peculiar, mas de extrema, que já falava tudo o que está acontecendo, ele já falava lá atrás, né? E era reverenciado como um dos maiores ícones de conservadorismo nacional, mas também tido como louco, satirizado, né, ridicularizado, porque ele não servia ao sistema. Agora nós vamos falar de um assunto, dando continuidade a isso, que é a programação preditiva. Coloquem aí nos comentários se você sabe o que é programação preditiva. Só para a gente começar a ter uma interação maior aqui, né? Porque isso daqui é incrível, essa programação preditiva. É incrível, né? É algo assim que vocês vão agora eu vou começar a montar o quebra-cabeça para vocês entendendo. Por isso que eu falei, esse episódio de hoje ele é muito importante. Isso vai acontecer no episódio 2 e vai acontecer no episódio 3. Então vamos lá. Programação preditiva. Você já se indagou por que os Illuminatis, né, os controladores do mundo, os donos do mundo, inserem previsões em eventos, em filmes e desenhos como Simpsons, por exemplo? Né? Muita gente fala dos Simpsons, eu coloquei os Simpsons aqui, porque os Simpsons, eles, né,
capítulo tal, fala uma coisa, depois de algum tempo acontece. E todo mundo sabe que existe por trás disso, até porque o criador é um maçom de né? Grau 33 e tem toda uma história, mas como pode? Porque ele não está prevendo, não há bola de cristal, o Simples previa uma bola de cristal, ele consegue ver o futuro. Ele não vê o futuro nenhum, tá, pessoal? Não vê futuro, não. Vocês vão entender agora. E há um propósito por trás disso, e não envolve adivinhação. Ninguém tem bola de cristal, muito menos os Simpsons, né? Trata-se de programação preditiva, esse é o nome. Antes de agirem sobre a sociedade, eles a preparam por meio de filme, desenhos e séries, a fim de subconscientemente moldar a reação da população quando esses eventos ocorrem. Preparam a população para quando o evento que eles estão programando aconteça. Parece loucura, né? Mas fica aí. Segundo essa teoria, tais eventos são previstos antecipadamente porque os controladores do sistema buscam controlar, inclusive, a reação das pessoas diante do caos que promovem. É como também se eles usassem não só para preparar as pessoas, mas também como um laboratório para eles verificarem qual seria a reação das pessoas. Loucura, né? Vou dar um exemplo para vocês. 2 exemplos. Um exemplo é esse aqui, ó. Um desastre do trem de Ohio. Vocês lembram desse desastre do trem de Ohio? Né? Então, vou colocar para vocês aqui. Em 2022 foi lançado um filme chamado Ruído Branco, que retrata um acidente em que um trem carregado de produtos químicos altamente tóxicos libera essa substância na cidade, resultando em muitas vidas perdidas. Esse é o filme. O aspecto intrigante é que alguns meses depois, na mesma cidade, na vida real, ocorreu um acidente semelhante envolvendo o trem e a liberação de produto químico, causando grande pânico na população e mortes. A chamada da mídia. Desastre químico nos Estados Unidos. Moradores vivem cena de filme após descarrilhamento de trem. Na mesma cidade que tinha lançado o filme. Incrível isso. Eles já sabiam qual ia ser a reação, já tinham tudo preparado. E se a gente falar sobre a pandemia Covid-19, vocês sabem que eu fiz um evento, né, que nós chamamos Sala Secreta. Toda a verdade sobre a pandemia e a Covid-19. Uma sala fechada, claro que eu não posso falar no YouTube, onde eu contei toda a história, tudo o que aconteceu, quem fez, quem não fez, qual o sistema que eles utilizaram. Foi incrível, sucesso total. E lá eu quis trazer aqui, porque muita gente aqui talvez não tenha assistido, né? Então, eles chamam de Freedom of Forum, o Fórum da Liberdade, eles sempre usam esses nomes, né? Estado Democrático de Direito, já ouviu falar, né? Então aqui também eles falam Fórum da Liberdade, né? Que foi organizado pelo Clube Bilderberg. O Clube Bilderberg é o braço operacional número 1 dos Illuminati no mundo. Para eles se colocarem a agenda deles no mundo, do que eles querem, o braço operacional, que é formado por presidentes, por militares, por donos de corporações, por donos da grande mídia, eles fazem parte de um grupo selecionado a dedo, chama-se Clube Bilderberg. Tem uma live no meu canal, chama Os Donos do Mundo, assistam. De 4 a 6 de junho de 2010, teve em Sitges, na Espanha, uma reunião, é uma reunião anual do Clube Bilderberg, tá? Magnatas da mídia, banqueiros, acionistas das grandes empresas, farmacêuticas, né, tecnologia, membros da realeza, além de representantes de organizações, né, OTAN,
OMS, tudo isso. E foi exatamente nesta reunião em que foi planejado e decidido sobre a pandemia do Covid-19, lá em 2010. Eu conto, né, nessa série que eu fiz, né, nesse evento que eu conto toda a história. Começou lá, né? Foi uma oportunidade de entender como um simples vírus poderia alterar profundamente o mundo em que vivemos. E nós temos o episódio, temporada 22, episódio 6 de 2010, onde, no Simpsons, tem essa reunião, que eu vou disponibilizar para vocês o link, tá? Porque aqui não vai sair o som, por causa da plataforma, onde eles falam exatamente, nessa reunião nos Simpsons, sobre como implementar uma pandemia para atingir, né, os seus objetivos. Então, tudo programação preditiva. É o que eles usam para prever e para já gerar a energia que eles querem, porque nós vamos continuar aqui. Existe uma outra coisa, que quando eles geram também nessa programação preditiva, esse medo, essa manipulação, esse caos, ele afeta também a nossa parte espiritual, porque nós baixamos a nossa frequência. Então nós passamos a ter uma interferência espiritual também, com toda essa manipulação. Vocês vão entender. Manipulação da mídia e da programação preditiva, como destacado neste episódio, resultam em uma baixa frequência vibracional nas pessoas, causando sérios problemas espirituais. Cada vez mais evidente um aumento de relatos de pessoas se sentindo confusas, esgotadas energeticamente, recorrendo a drogas, a álcool e outros vícios sem precedentes. Isso inclui também pensamentos negativos, intrusivos, sensações de opressão, desconforto, além de mudanças repentinas de humor. Esses distúrbios espirituais são uma poderosa estratégia dos controladores sobre a humanidade no plano espiritual. O controle deles não limita-se ao físico no planeta Terra. Também estende-se ao espiritual. No episódio 3, quarta-feira, eu vou discutir mais detalhadamente sobre a obsessão. A hora que eu entrar na jornada, a hora que eu falar de espiritualidade, eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto para vocês entenderem aonde vai esse controle desse sistema, tá? Preste atenção agora, porque vocês vão entender uma outra parte importantíssima. Existe ainda uma outra perspectiva sobre esses acontecimentos que remetem à compreensão do motivo por trás deles, né? Dessa programação preditiva, ainda desconhecida para a maioria. As pessoas nem se ligam. Mas vocês agora, que são os buscadores da verdade e que estão aqui, vão entender o que eu vou falar para vocês. Os controladores, eles possuem um controle absoluto, porém limitado ao nosso planeta. Eles não abrangem o universo e as suas leis cósmicas. As leis cósmicas, as leis dos universos, eles não conseguem controlar. Que são leis que afetam todos, independentemente do poder deles ou não. Eles não têm o controle das leis universais. Assim, quando vemos filmes e desenhos abordando certos temas, não é apenas uma previsão, mas uma forma de co-criar esses eventos energeticamente. Agora, deu uma confusão na cabeça de vocês, mas eu vou explicar. Nós somos co-criadores. Toda a energia que nós colocamos, nós criamos. Isso já é comprovado na física quântica. Então, o que eles também querem fazer é que, com essas previsões preditivas,
ao eles colocarem um fato e as pessoas ficarem pensando nesse fato, ficarem imaginando isso acontecendo, ajuda eles a cocriarem isso que eles querem criar. Olha isso, olha onde chega. É crucial lembrar que todas as realidades coexistem simultaneamente. Por isso que ao tentar manifestar algo, na lei da atração, né, o quadro de visualização, que muitas vezes coloca ali um quadro, é aquela casa que eu quero, é o carro, é a vida que eu quero, é o relacionamento que eu quero, né? Eles utilizam esse mesmo sistema da lei da atração para cocriar ou para manifestar aquilo que eles querem. Para manifestar o desastre de trem, para manifestar a pandemia, porque as pessoas assistem o desenho, ficam pensando naquilo, assistem o Pinóquio, não sabem que estão cocriando aquilo, mas estão cocriando aquilo, porque o cérebro, porque a energia do universo, ela não fica, isso é bom, isso é ruim. Se você vibra naquela vibração, se ela é boa ou se ela é ruim, vai se manifestar. Por isso que muitas pessoas manifestam coisas ruins, porque elas ficam vibrando aquilo. Ficam medo, eu tenho medo, acontece o quê? O medo se instala e coisas ruins acontecem que geram medo nela, porque ela está cocriando medo. Né? Qual que é o antídoto? Então, eles conseguem conceber e plantar essas ideias nas mentes das pessoas, aumentando a ressonância com determinadas realidades. É isso que eles estão fazendo. Estão cocriando para o lado deles. Mas, mensagem subliminar, a maioria das pessoas estão adormecidas na Matrix. Então elas não percebem que inconscientemente elas estão sendo manipuladas. Elas estão sendo manipuladas para cocriarem energeticamente, manifestarem na humanidade o que eles querem. Não se trata apenas de alertar sobre o que está por vir, mas de programar cada indivíduo a pensar de uma maneira específica para concretizar uma realidade. Eles põem essa determinada ideia ou mensagem para que as pessoas fiquem pensando e cocriem. O objetivo final é instaurar sofrimento e medo na população através dessa frequência vibracional, cocriar os seus objetivos. O medo, e o sofrimento, eles são energias, sentimentos de baixa frequência. Porém, eles são poderosíssimos. A potência deles é muito alta. A vibração, a frequência é baixa, mas a potência é altíssima. E quando as pessoas são tomadas pelo medo, pelo sofrimento, pela dor, pela raiva, pela depressão, pela ansiedade, a energia é tão baixa dessa pessoa que ela cocria o mundo ao seu redor nessa mesma frequência. E não só isso, ela também atrai para si. Por isso que a vida dela vira literalmente um inferno. No entanto, se nós mantivermos autoconfiança e compreendermos a lógica das leis cósmicas, nós não precisamos ter medo de nada. Por quê? A lei cósmica é a lei cósmica. Da mesma forma que se estivermos sentindo medo, sofrimento e todos esses, nós cocriamos isso, naturalmente, se nós vibrarmos no amor, na compaixão, no perdão e no respeito, que são os 4 sentimentos divinos, na felicidade, na prosperidade, nós também cocriamos. E isso é o que eles mais temem. É nós cocriarmos uma realidade positiva, uma realidade próspera, uma realidade de amor. Porque eles entendem a lei. E é por isso que a mídia, é por isso que as religiões, é por isso que a educação, que é por isso que os governos são os 4 pilares que manipulam a população através dos sentimentos de baixa vibração.
E isso nos afeta seriamente. Mas, eu falei bastante coisa para vocês hoje, e eu sei que deve ter algumas pessoas aí que devem estar falando assim, né? Primeiro, será que existe mesmo esse único poder controlador de toda a mídia mundial? Né? Ou o Júnior Legrazzi é mais um teórico da conspiração, né? Deve ter gente pensando nisso aí agora. Será que se eu for agora no Google e pesquisar tudo isso que o Júnior está falando, eu vou ter isso confirmado? Ou vai aparecer aquelas, né, fake news? Isso aí é fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Então, só quero mostrar isso aqui para vocês agora. Os 6 maiores conglomerados da mídia são controlados pelos fundos de investimento BlackRock e Vanguard. Isso você pode pesquisar, né? Onde se concentram todo o dinheiro dos Illuminati e dos participantes dos clubes secretos, como o Clube Bilderberg, Clube de Roma, Skull and Bones, muito forte também, entre vários outros. Esses aqui são os conglomerados, controlados por esses fundos de investimento que são deles. Dá uma olhadinha. Então você tem Comcast, Disney, Viacom, Sony, News Corp, né, 21st Century Fox e Time Warner. Então dá uma olhada, esses são os principais veículos da mídia. E todos os outros seguem eles. Então aqui nós temos ESPN, Walt Disney, Universal, CNN, HBO, Fox, né, National Geographic, Nickelodeon, né, MTV, e aí vai. Eles controlam eles. Eles são os maiores acionistas de todas essas empresas que são os maiores conglomerados de mídia do mundo. E a partir deles é que sai. Por isso que você às vezes vê uma notícia e se você vê os repórteres, eles falam a mesma coisa em todas as línguas. Nós vimos isso claramente durante a pandemia. Era a mesma narrativa, era a mesma frase. Era falada repetidamente em todos os canais de mídia. Todos eles formam isso. Mas vamos continuar, porque eu fiquei de falar para vocês sobre fact-checkers. Essas empresas, né, de checadores de verdade. Checadores para falar essa notícia é falsa ou essa notícia é verdadeira. Até muita gente, quando eu venho falando coisas desde 2021, nos meus canais, e muita gente vai falar teoria da conspiração, imagina, e tudo que eu venho falando desde lá de trás vem agora se concretizando. Tudo. Porque as pessoas entram no Google, como eu sei que muitas vão entrar aqui, põe lá, vai dar, não, os fact-checkers falou que isso daqui é fake news. Então nós vamos ver quem eles são, que nasceram na pandemia. Essas empresas de fact-checkers, elas nasceram na pandemia, né? Então, durante a pandemia de Covid-19, a censura entrou em cena, né, através dos fact-checkers, que funciona como sensores para controlar e eliminar vozes que questionam a narrativa oficial. Financiados pelos donos de meio de comunicação, ou seja, eles são financiados por os donos de todos esses conglomerados, Vanguard e BlackRock, né? Mas tem mais. Eles não são os guardiões da verdade, mas mensageiros de seus financiadores. Como? Né? Rede Internacional de Verificadores de Dados, né? Que essa é dirigida pelo Instituto Poynter, que fica na Flórida. O Instituto Poynter, ele é o que comanda todos os escritórios do mundo. Ele é financiado por George Soros, pelo Google, pelo Facebook e pela Fundação Bill e Melinda Gates, que fazem parte do seu conselho. Só isso. Eles contratam estagiários para redigir artigos que são assinados por jornalistas jovens. Eu estou falando em jornalistas de 25 anos de idade. Não tenho nada contra jornalistas de 25 anos de idade. Não é esse o tema. O que eu estou falando é que esses fact-checkers que falam o que é verdade, o que é mentira, são jovens com muito pouca experiência, muito jovens, que estão ali simplesmente para negar algo que vá de contra o sistema. Querem um exemplo disso? Luc Montagnier,
um virologista, um médico virologista, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, né? Quando ele afirmou que o Covid-19 era resultado de um experimento em laboratório e criticou as vacinas, foi atacado pelos fact-checkers como fake news e teórico da conspiração. Um médico virologista, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, foi cancelado por jovens de 25 anos de idade, fact-checkers, que não entendem nada de medicina. Zero. Não é que houve um estudo, um grupo de médicos, um grupo de cientistas de verdade foram contra Luc Montagnier. Não. Foram garotos, jovens de 25 anos de idade, pagos para irem contra, que ele estava louco, que imagina, como pode falar isso? Como um prêmio Nobel de Medicina pode falar isso? É isso que acontece. E muita gente caiu na narrativa, né? Sem se ligar quem são realmente os fact-checkers. Quem são esses caras que falam que é fake news? Que falam, isso é verdade, isso é mentira. Qual é a formação acadêmica, a propriedade que ele tem de falar se aquilo é mentira ou não? Aqui no Brasil nós também temos, né, uma máquina que foi descoberta em janeiro, infelizmente pelo suicídio de uma menina, que chama-se Mind8. Né? Muitos aqui vão falar, né? Empresa, canais de influenciadores, Mind8, né? Fátima Pissarra, mais uma turminha, né? Que foi o que causou, né? A Jéssica Canedo, de 22 anos, se suicidar no dia 22 de dezembro. Né? A Choquei, que tem dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, canal mais influente do cartel do cancelamento, isso que eles fazem parte, já admitiu ter replicado um conteúdo falso sobre supostas conversas, né, envolvendo a menina com o Whindersson Nunes, que foi o que causou tudo isso, né? Então eles têm aí 35 influenciadores, totalizando 75 milhões de usuários. Foram eles praticamente que meteram tudo a boca no Bolsonaro e elegeram Lula, né? Teoricamente. Tá? Então nós temos a Mind8 no Brasil. Nós temos o caso da Ilha de Marajó, que eu falei lá atrás do caso de Marajó, né? Em 2022 teve o discurso da ministra. Marajó é um dos pontos do tráfico infantil mais fortes que nós temos no Brasil. Se vocês forem atrás, vocês vão ficar loucos. É só ir atrás, né? Só ir atrás. Então a Damares falou sobre isso. Aí foi fake news, queriam pedir o impeachment dela, né? Xuxa, nossa, né? Os preocupados não queriam nem saber. Depois, né? Veio aí a menina agora, em 2024, a Yamê, que foi cantar naquele musical, né? Evangelho dos Fariseus, que é uma música que aí todo mundo também ficou, expôs novamente. E o que a mídia tradicional falou. Então eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, quando sai um assunto desse, que pelo menos tem que ser verificado, né? Mas já da época da Damares, e muito antes da Damares também já tinham tentado, e todo mundo põe por baixo do pano, porque quem está por trás disso são os próprios políticos da região, né? Então assim, ó, UOL, fake news e exploração infantil. O que dizem autoridades sobre o caso de Marajó? A verdade e o sensacionalismo em torno das denúncias. Né? Outro aqui, rede de exploração, né? Já foi tema, aí fala um monte de besteira. Racha do fake news, Marajó, exploração sexual, é mentira. O que é mentira e o que é verdade? Como se tivesse mentira e verdade nisso, né? Comissão pode investigar a exploração. Como pode? É o dever dela, né? A AGU vai investigar redes de desinformação. Ou seja, a AGU, a Advocacia Geral da União, em vez de investigar o caso,
ela vai investigar a rede de desinformação. O que é fato sobre as denúncias de abuso. Então é isso que a mídia tradicional faz. Ou seja, ela presta um desserviço para a sociedade. Então tudo isso que eu venho falar para vocês na noite de hoje, né, é para que a gente tome um rumo na conscientização e libertação. Porque vocês devem estar falando, mas como é que nós vamos lidar com tudo isso? O primeiro passo para escapar desse sistema é a conscientização de que ele existe. É aceitar que existe. Eu acabei de provar para vocês que existe. Então o primeiro passo é, existe. Eu estou consciente de que isso é verdade. Isso existe. Né? Claro que você não precisa pegar isso como verdade, mas eu gostaria que você pesquisasse. Eu gostaria que você fosse atrás, que você questionasse. Né? Reconhecer suas estratégias desse mecanismo é crucial para começar a desmantelá-lo. Porque nós também temos a nossa intenção, né, pessoal? Não é só o medo, frustração. Se nós tivermos a intenção de desmantelar, se nós tivermos a intenção de desmascarar o sistema, essa energia também vai reverberar pelo universo. E nós já estamos vendo, nós estamos no ano do Apocalipse. As revelações estão vindo, né? A galope, que não dizia minha avó. Questionar as fontes de informação, buscar conhecimento alternativo e fortalecer a comunidade dos despertos são ações essenciais para resistir à manipulação e elevar a nossa vibração energética. Tudo se reduz a isso. Elevar a nossa vibração energética, que nós vamos falar nos 3 episódios. Compreender a influência do controle social e espiritual nos leva a promover um questionamento constante das estruturas de poder. Tem que questionar. Lembra no começo que eu perguntei para vocês qual que era a origem dos seus problemas? Que muita gente falou é o sistema, é a Matrix, é o sistema financeiro, é a religião, é a indústria farmacêutica com todos esses remédios, essa indústria que não cura, ela só perpetua a doença, a indústria alimentícia que envenena as pessoas e joga nos braços da sua irmã, que é a indústria farmacêutica, que todas elas são controladas, os donos, BlackRock e Vanguard. Né? No curso de expansão da consciência eu explico tudo isso. Mas qual que é a origem dos seus problemas? Prestem muita atenção nisso que eu vou falar. O sistema imposto à humanidade há séculos, através desses 4 pilares de dominação, mídia, governo, religião e educação, ela é o mecanismo criado. Ela é a máquina, é o mecanismo criado para que o exterior influencie o interior. A origem dos seus problemas está ligado à sua resposta e à sua vibração reativa desse mecanismo. Vou voltar. Matrix, sistema financeiro, a mídia, a religião, tudo isso, a educação, o governo, são mecanismos que eles utilizam para interferir no seu interior, na sua fonte de energia, no seu ser, na sua chama que nós chamamos. Eu vou explicar amanhã para vocês. A chama interna, a consciência crística, a sua energia, o divino em você. Porque você é poderoso, você cocria. Então eles usam esse mecanismo para que você cocrie o que eles querem. Então é você que está cocriando isso. Que são através das crenças limitantes,
do seu sistema emocional e do mundo espiritual. E o mundo espiritual, por ele mexer com o invisível, que é aquilo que você não toca, que é a sua fé, a sua esperança, a sua perseverança, a sua entendimento de Deus, quem é Deus, aonde está o reino de Deus, quem foi Jesus Cristo, quais foram os ensinamentos. Esse é a parte, é o pilar que tem uma maior influência sobre as pessoas atualmente. Não por acaso, a religião foi o primeiro pilar de dominação dos Illuminatis. O primeiro pilar, de dominação desse grupo, dessa pirâmide que controla o mundo foi a religião, através da Igreja Católica Apostólica Romana, ligada ao Estado do Império Romano. Então, isso mexe com o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é muito poderoso. Muito poderoso. E é exatamente por isso que amanhã, no episódio 2, o nosso tema é Desmascarando o Cristianismo. A verdade além da religião. Eu vou me atentar no cristianismo porque nós somos um país praticamente cristão. Das religiões abrâmicas. Nós somos cristãos. Então, amanhã vai ser uma live imperdível. Eu não vou atacar religião. Eu não vou falar mal de nada, de um ou do outro. Esse não é o meu papel. O meu papel é trazer o cristianismo. Então nós vamos amanhã explorar o verdadeiro cristianismo, além das igrejas, destacando como a mensagem de Cristo pode ser vivenciada sem dogmas e sem medo. Também examinaremos a distorção dos seus ensinamentos ao longo do tempo pelas instituições religiosas. Eu vou trazer uma visão, uma outra visão do cristianismo. Porque eu vou trazer um cristianismo, visões mais abrangentes, para que você possa, tendo conhecimento, escolher no que acreditar, por que acreditar e decidir o que você quer acreditar na sua vida, o que faz sentido para você, tendo conhecimento. Então nós vamos abrir os ensinamentos de Jesus. Nós vamos abrir o cristianismo. Você vai entender como funciona, quem criou o cristianismo. Não foi Jesus Cristo. Jesus não criou o cristianismo. O cristianismo foi criado. Jesus pregava para todos. É isso que nós vamos ver amanhã. E quais eram os ensinamentos, onde houve a distorção. E mais do que isso, você vai descobrir por que os despertos e os espiritualistas hoje são tão criticados, chamados de loucos, considerados como anticristos, perdidos, desgarrados, longe de Deus. Vocês vão entender amanhã da onde vem toda essa perseguição, da onde vem toda essa crítica que você como desperto, você como espiritualista recebe, inclusive dentro da sua casa, inclusive dos seus familiares, de amigos. Você vai entender amanhã da onde vem essa crítica toda. Então amanhã é um evento imperdível. Amanhã, dia 23 de abril, às 8 horas da noite, e amanhã vai ser às 8 horas da noite, tá bom? Porque até lá nós já vamos resolver tudo isso, né? Vamos esperar talvez 5 minutos para as pessoas entrarem e tal. Eu espero vocês, para que nós possamos dar continuidade em um dos pontos que é extremamente importante vocês terem esse entendimento amanhã. Vai abrir um campo para vocês, porque eu tenho muitas pessoas que
me mandam mensagens que estão meio perdidas, não sabem para quem orar, não sabem mais de Jesus. Não... Então amanhã vocês vão ter um entendimento muito melhor, ok? Então eu peço que vocês peguem o link hoje e divulguem, se vocês acharam que isso aqui é legal, que esse episódio foi realmente revelador para vocês, que é importante as pessoas saberem o que eu falei hoje à noite, compartilhem, para que essas pessoas possam assistir hoje à noite, amanhã durante o dia, o episódio número 1 e estar aqui com a gente no episódio número 2. É a nossa missão poder ajudar essas pessoas. O que eu falei aqui é de extrema importância para abrir os olhos das pessoas que estão nessa jornada, ou iniciando, ou próximas a despertarem. Este é o momento. Nós estamos correndo contra o relógio no despertar. Então, ajude outras pessoas, ok? E nós falamos que eu falei que eu vou sortear um curso Expansão da Consciência hoje. Então, como é que vai funcionar? Agora, nesse exato momento, às 21 horas e 55 minutos, a minha equipe vai entrar no Instagram e vai postar uma foto minha do evento de hoje. Para você concorrer, você vai lá nos comentários e você comente o que você achou do episódio de hoje. Eu quero só que você comente. De todos os comentários, vai ser sorteado por um sistema, não é sorteado na mão. Não sou eu que vou sortear o que foi mais legal, o que não foi legal. Se você achou que legal, tudo bem. Se você achou que não foi legal, tá tudo bem também. Mas existe um sistema que ele pega todos os comentários e ele vai fazer um sorteio lá dentro no nome. Independente do que escreveu ou não. Mas eu quero que você seja sincero. Porque são os comentários, o que vocês acharam, que façam que eu possa melhorar. Eu possa mudar. Ou eu tenho reconhecimento do meu trabalho, da minha dedicação, da dedicação da minha equipe. Então é importante que você comente. Então, vá para o Instagram, Júnior Legrazi. Vocês vão ver um post no feed, não é nos stories lá no videozinho, é no post ali fixo, né, no feed mesmo. Uma imagem minha do evento agora e você só comente lá embaixo. Vai estar escrito, comente aqui abaixo o que você achou. Você põe nos comentários e comente. Tá bom? E aí você vai estar concorrendo e amanhã a gente diz, eu revelo amanhã à noite, no episódio 2, o nome do ganhador, né, que vai ser meu aluno do curso Expansão da Consciência 3.0, vai ter acesso à plataforma, vai ser um aluno mesmo, vai acesso vitalício, vai ter acesso a todas as atualizações. Eu vou sortear uma vaga de verdade, né? Dar uma oportunidade para alguém entrar ali e ser mais ou menos meu aluno. É para ser meu aluno de verdade, tá bom? Uma vaga hoje, uma vaga amanhã e uma vaga na quarta-feira. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que eu posso ter mostrado para vocês como funciona a indústria do entretenimento, essa mídia, alguns exemplos, né? Dava para ficar a noite inteira aqui, mas nós não temos a noite inteira. Mas o suficiente para você começar a questionar, para você começar a ver as coisas com outros olhos. E é por aí que a gente começa. Amanhã, não percam. Esse episódio número 2 do Cristianismo vai ajudar você na sua jornada, a você ter a decisão de você, por você, acreditar naquilo que faz sentido para você. Tendo um conhecimento em suas mãos, você tem o direito de saber os verdadeiros ensinamentos de Jesus e decidir por você o que acreditar, no que acreditar, como acreditar. E não uma imposição, uma doutrinação do que você deve acreditar, para que você seja você mesmo. Tudo bem? Combinado? Amanhã, 8 horas da noite, te vejo de novo aqui nesse canal para o episódio número 2, Desmascarando o Cristianismo, a verdade além da religião. Pessoal, uma boa noite, fiquem com Deus, compartilhem o máximo, vão lá agora e comentem o que você achou para que você possa concorrer. Né? E se você já for meu aluno, você pode ganhar essa vaga e você pode doar ou dar de presente para uma pessoa.
nós também vamos permitir que você faça isso. Não é porque você é meu aluno que se você ganhar, você não vai receber. Você vai receber e você pode dar de presente para uma pessoa. Tá bom? Então, pessoal, vão lá no Instagram e nos vemos aqui amanhã às 8 horas da noite. Uma boa noite, que amanhã você tenha um dia iluminado e nos vemos às 8 horas. Fiquem com Deus.